gostaria de aproveitar, coloca aquele banner para mim, Binho. Queria aproveitar e falar um pouquinho nessa noite, aproveitando esse dia da independência do Brasil, e falando um pouquinho sobre a independência no mundo, é só na dependência de Deus. Esse é o tema dessa noite, a independência no mundo é só na dependência de Deus. Por quê, queridos? Porque como Brasil, como nação, como cidadão que somos, nós muitas vezes vivemos aí uma falsa independência, como eu disse no começo. Não se trata de governo de esquerda, de governo de direita, não se trata de político A, B ou C, mas a grande realidade é que nós somos governados pelo Estado. Se você não paga o IPTU, você perde a casa. Se você não paga o IPVA, você perde o carro. Se você não paga os impostos, você não compra. Então, essa independência, tanto falada no dia 7 de setembro, de fato é para quem? Se um país hoje, os Estados Unidos, não quiser mais alimentar o Brasil com GPS, nós não temos mais o Google Maps, tem colheitadeira que não funciona, avião que não voa. Essa independência é de quem de verdade? E eu tenho aprendido uma coisa, que independência verdadeira no mundo se trata de uma dependência real do Senhor. Aí está a independência da humanidade. Quanto mais eu me aproximo dele, mais livre verdadeiramente eu sou. Glória a Deus. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a independência no mundo é só na dependência de Deus. Gostaria de ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o de número 5. Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo é o de número 5. A palavra do Senhor diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou ler de novo. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar e nas nossas vidas. Eu amo a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que os meus lábios se mexam, mas que a voz do Senhor é que seja ouvida nessa noite. No nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, hoje então, como você sabe, é o dia da independência do Brasil, mas existe uma verdade espiritual que nós precisamos considerar, que no reino de Deus, a verdadeira liberdade não está na independência, mas na total dependência que nós desenvolvemos para com o Senhor. Aí está a verdadeira liberdade. Assim como o Brasil um dia precisou de uma decisão para se tornar independente, nós precisamos tomar a nossa decisão de deixar de viver longe do Senhor e se colocar nesse lugar de dependência dEle, se entregar verdadeiramente a Ele. Olha só as promessas que a Bíblia faz a respeito deste lugar de dependência. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isaías, ele diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Quem são essas pessoas? Homens que aprenderam a depender exclusivamente de Deus.
Só que muitas vezes a nossa expectativa está nos homens, no pastor, no patrão, no dinheiro, no carro, na conta bancária, no saldo que tem, na família. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: tudo que está na terra, a Bíblia diz, passará, mas a palavra do Senhor jamais há de passar. Jamais há de passar. Por isso é importante você entender o que Deus tem para a sua vida e estar no lugar certo. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. E ele começa dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza daquilo que se espera. Fé é enxergar quando ainda não aconteceu. Fé é continuar esperando quando ainda não veio. E isso é dependência de Deus. Fé é depender de Deus. E a Bíblia vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E nessa noite nós vamos refletir rapidamente em 4 pontos importantes a respeito da dependência de Deus. Primeiro ponto, o poder da dependência de Deus. Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, esse texto da palavra de Deus é tão interessante, que o salmista, imagine você, que ele está vivendo numa região cercada por montanhas. E de verdade, existem algumas montanhas que são insuperáveis, que ninguém chegou ainda até o cume, que ninguém chegou ainda até a ponta. Para quem está olhando de baixo, montanha sempre vai parecer uma coisa forte, imponente. E o salmista Davi olha para esse lugar e eleva os meus olhos para os montes, por mais fortes que eles pareçam, por mais imponentes que eles sejam, o meu socorro não está na força deles, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo: eu conheço alguém que é maior do que tudo isso, eu conheço o Criador de todas as coisas. Isso é o poder da dependência de Deus. Depender de Deus significa reconhecer que Ele é forte em tudo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Quando confiamos em Deus, nós descobrimos que não precisamos mais carregar fardos sozinhos, porque Ele cuida de nós. Está escrito ali na frente da nossa igreja, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoas que dependem de Deus são também cuidadas por Deus, e este é o poder da dependência. Está lá um menino chamado Davi, franzino, magro, cuidando das ovelhas do pai, ainda em desenvolvimento. Um dia ele vai levar queijo para os irmãos, levar alguns mantimentos para os irmãos que estavam acampados no arraial da guerra. Naquele momento tinha um gigante filisteu chamado Golias. E Golias pedia um homem em Israel que pudesse lutar com ele. Golias tinha mais ou menos 3 metros de altura. Você já imaginou o tamanho desse homem?
A Bíblia diz que Davi era moço, porém Golias era guerreiro desde a sua mocidade. Golias era o terror do exército filisteu. Nenhum homem se atrevia a lutar com Golias. Mas daqui a pouco chega um menino que aprendeu a depender de Deus. E esse gigante olha para Davi e fala assim: quem é você para vir comigo com uma funda? Acaso sou eu um cachorro? Acaso sou um cão? E Davi, esse menino que dependia de Deus, ele olha para Golias e diz: não, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu não vou com a minha funda, eu vou no nome do Senhor. Ah, meu Deus, porque quando você está na dependência de Deus, até uma funda se torna uma arma letal nas mãos do Senhor. Sabe o que a funda fez? Derrubou Golias. O que matou Golias foi a própria espada dele. E aí Davi chega com aquela cabeça de novo no arraial de Israel, um menino. As mulheres começaram a cantar: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Um menino que aprendeu a depender de Deus. Assim como uma criança confia nos pais, nós precisamos confiar que Deus sempre saberá o que é melhor para as nossas vidas. Deus sempre saberá o que é melhor para as nossas vidas. Guarde essa frase: a dependência de Deus não nos limita, ela só nos fortalece. Meu Deus do céu, a dependência de Deus não nos limita, ela só nos fortalece. Segundo ponto da mensagem dessa noite, vamos falar agora dos perigos da independência de Deus. Provérbios 14, 12, abre para mim. Os perigos da independência: há caminho que parece reto ao homem, mas o seu final são caminhos de morte. E aqui começam os perigos da independência de Deus, os perigos de se andar sozinho. Viver independente de Deus é escolher andar segundo a sua própria vontade. Mas eu não sei quanto a você, para mim, na minha vida, já ficou claro que do meu jeito deu errado. Do meu jeito deu errado, tudo que eu tentei fazer sozinho deu errado. Porque isso me levou a erros, a frustrações, a consequências dolorosas. Existem feridas que eu carreguei, que não foram porque eu fui vítima de alguma coisa. Existem feridas que eu carreguei por causa das escolhas erradas que eu fiz. Normalmente eu fui pregar num retiro, esses dias falava sobre as 4 estações. E todo mundo que vinha falar do inverno falava como algo ruim. Geralmente as pessoas não gostam de inverno, né? Eu sou curitibano raiz, irmão, eu gosto de inverno. Eu gosto de pinhão, Jesus, eu gosto dessas coisas, irmão. Gosto de tomar um chimarrão no frio, gosto de comer sopa de pé de frango, oh meu Jesus, coisa linda. Irmão, isso é iguaria, vocês não conhecem isso, irmão. Colágeno, olha a pele do pastor aqui, irmão. Eu gosto, mas todo mundo falava do inverno como algo ruim, mas sabe o que eu aprendi? Que nós não podemos confundir inverno, que é a estação, porque a estação serve o propósito do Criador, com tempos difíceis por causa de escolhas erradas. Tem inverno que não é uma estação que serve ao Criador. Tem tempos difíceis que foram criados pelas minhas próprias escolhas. Por quê?
porque eu quis caminhar sozinho. Um dia o filho pródigo decidiu caminhar sozinho. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai deu. E a Bíblia diz que ele foi e gastou tudo dissolutamente, com meretrizes, a ponto de que foi trabalhar como tratador de porcos. E ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uma das coisas que eu descobri na minha vida, que longe do Pai, ninguém é como o Pai na nossa vida. Porque a gente acha, vai nos tratar bem. Não vai não, irmão. Você vai desejar comer alfarroba de porco que ninguém vai te dar. Porque você é bom para os outros quando você tem dinheiro. Você é bom para os outros quando o teu carro é da hora. Mas quando você está de a pé, meu irmão, o WhatsApp nem toca. Quer ver você ter casa com churrasqueira e piscina? Oh, meu Deus, você tem amigo. Meu Jesus amado. Mas quer ver quando você mora num apartamento de 2x2? Porque longe do Pai, aprenda algo, ninguém vai te tratar como Deus te trata. Ninguém vai te servir como Deus te serve. Pastor, Deus me serve. Eu estou falando aqui no sentido de bênçãos espirituais. Ninguém vai colocar na sua mesa o que o Pai Celestial está disposto a colocar. Ninguém vai curar as suas feridas como o Pai está disposto a curar. Ninguém vai fazer por você o que Deus está disposto a fazer. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, é isso que a Bíblia diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Aleluia, glória a Deus. Quando nos afastamos de Deus, podemos até ter uma falsa sensação de liberdade, mas na verdade ficamos presos em vícios, pecados e angústias. Quero que você guarde mais uma frase: a independência de Deus é a escravidão da nossa alma. A independência de Deus é a escravidão da nossa alma. Terceiro ponto, a dependência de Deus é o que gera a verdadeira liberdade. A dependência de Deus é o que gera a verdadeira liberdade. João 8,36, que diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mais um, João 8,32, põe lá. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A dependência de Deus é o que gera a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas viver livres do pecado, da culpa e da condenação. Irmão, eu tenho muito problema, irmão. Tenho problema para resolver, é verdade. Tenho problema, tenho conta para pagar. Às vezes eu tenho saudade do tempo que eu não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje. Por quê? Porque com as responsabilidades que eu tenho hoje, aumentou os custos, aumentou os problemas, tem gente para pagar, tem coisa para resolver.
Mas eu nunca me senti, tão livre quanto eu me sinto agora. Nunca me senti tão bem quanto eu me sinto agora. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dia, está Paulo e Silas presos em Filipos. Eu e a pastora Vanessa tivemos o prazer de conhecer essa cadeia lá na Grécia, em Filipos. E daqui a pouco, Paulo olha para Silas, os dois açoitados, tinham acabado de ser chicoteados, e perto da meia-noite, Paulo olha para Silas e fala: puxa uma aí. Aí, eu fico imaginando aqui na minha imaginação fértil, Silas falando: dá o tom aí, Paulo, dá o tom, dá o tom, dá o tom. Como é que é o dar um tom? Eu não sei, mas dá um tom aí, qualquer, vai. Dá o tom. E daí começa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Sabe o que acontece? Paulo e Silas cantando perto da meia-noite, a Bíblia diz que teve um terremoto, e as portas da cadeia de todos que estavam lá se abriram. Sabe o que esse apóstolo Paulo fala em uma de suas cadeias? Ele diz o seguinte: eu estou preso, mas o Evangelho não está preso dentro de mim. Porque há quem se faça livre, mesmo estando preso, e há quem se faça preso, mesmo estando livre. Porque a liberdade em Cristo não tem a ver com o lugar que você está. Porque a condição de fora não muda aquilo que eu sou aqui dentro. Pastor, eu vou ter problema? Vai. Ai, pastor, eu vim na igreja para o pastor, foi a primeira vez que eu venho nessa igreja, o pastor fala que eu vou ter problema. Vai. Vai. João 16:33, no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Aí está a verdadeira liberdade. Não importa onde nós estamos, se dependemos de Deus, somos verdadeiramente livres. E guarda aí mais uma frase agora: a maior prisão não está em estar atrás de grades, a maior prisão está em estar distante de Deus. Porque até as grades, a traça e a ferrugem corrói. Mas viver a eternidade longe do Criador, não pode existir prisão maior do que essa. E para encerrar, quarto ponto, o Brasil, Colombo, a minha casa, repita comigo, a minha casa precisa depender de Deus. Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos, sabe do quê? De famílias que reconheçam que Deus é o seu guia, o seu provedor, o seu sustentador e o seu abençoador. Nós precisamos de famílias que se levantem pela manhã. E sabe, eu não sei muito da casa do vizinho, porque eu gostaria que eles vivessem o que eu vivo. Mas eu posso dizer aqui da minha casa, a minha casa é de Jesus, glória a Deus. Nós precisamos de família que profetizem isso. Sabe, não se trata de microfone na mão, irmãos. Não se trata de se você sabe tocar, cantar, o que você sabe fazer, se você sabe plantar bananeira, quanto de dinheiro que você tem.
Eu já conheci um monte de gente que tinha um monte de dinheiro, mas era infeliz, porque não tinha paz dentro da própria casa. A melhor coisa que existe, olha o que a Bíblia diz em Provérbios: melhor morar num canto de uma casa furtada, do que com uma mulher rixosa. Podemos falar do homem rixoso também, é um lugar sem paz, um lugar cheio de contenda, um lugar que a presença do Senhor não habita, um lar que não depende de Deus. Eu entreguei, já disse isso aqui algumas vezes, entreguei o controle da minha vida nas mãos do Senhor, e visitei lugares e conheci pessoas que eu jamais teria conhecido ou visitado se eu estivesse no controle das coisas. Eu sou um ex-morador de rua, irmão, um ex-drogado, um ex-viciado, um ex-dependente químico, que faz reunião com um prefeito, que já sentou em mesa de governador do estado. Como, pastor? Eu não sei te explicar como. Eu só entreguei o controle para ele e digo: toma, Jesus, faz do jeito que o Senhor quiser na minha vida e na minha casa. Faz do jeito que você quiser. Me leva onde o Senhor quer levar. Faz com a minha família o que o Senhor deseja fazer. O futuro da nossa família não depende. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor pôs bandeira do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa aqui primeiro para você entender. Essa aqui é a bandeira do Brasil, não é a bandeira do Bolsonaro. Que a gente hoje coloca verde e amarelo e acha que é Bolsonaro. E eu também não defendo o outro lado também. Está tudo certo para mim. Para mim existe um sistema que corrompe as pessoas, seja elas quais sejam, independente do princípio que elas acreditam. Só que eu descobri uma coisa: o futuro da minha família não depende de quem está na presidência do Brasil. O futuro da minha família não depende de quem é o presidente do país. O futuro da minha família depende da dependência que nós colocamos no Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Uma família que não depende de Deus, guarde essa última frase. Uma família que não depende de Deus, caminha a passos largos para a sua destruição. O mundo prega independência de um país como liberdade, mas a Bíblia ensina que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Assim como o Brasil nesse dia proclamou a sua independência, no ano de 1822, nós podemos, como igreja hoje, proclamar a nossa dependência do Senhor. Aleluia, aleluia. Talvez você esteja tentando viver por conta própria, tomando as suas próprias decisões, sem consultar a Deus. Mas hoje é dia de declarar: Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Eu dependo totalmente de Ti. Deus está levantando um povo nesses dias, que quando levantam pela manhã, agradecem pelo café. Que quando sentam pelo almoço, agradecem pelo almoço. Que quando vão tomar uma decisão importante, dobram o seu joelho e oram primeiro. Homens com o coração de Moisés, que diz o seguinte: o Senhor diz para Moisés: eu enviarei um anjo com vocês. E Moisés diz: não, Senhor, não nos faças subir deste lugar, se a tua presença não estiver conosco.
Não nos faça, Senhor, tomar uma decisão até que o Senhor nos responda. Eu não saio daqui antes que o Senhor me responda. Não saio. Quantas vezes você já tomou decisões nas emoções da tua própria alma, e a tua vida fez uma volta tão grande por causa de uma decisão errada que você fez? E aí você ora e diz: Deus, por que o Senhor me ajudou? E Deus fala: eu tentei, mas você não ouviu. Eu tentei te falar, você não ouviu o que eu estava te dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, ao que haveis de vestir. Eu não cuido dos lírios do campo, que hoje crescem e amanhã morrem, são lançados no fogo. Eu não cuido das aves dos céus. Agora, se Deus cuida dos lírios do campo, se Deus cuida das aves dos céus, o que Ele não faz pelos seus filhos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um deles. Ah, mas com mais fé, diga: você é um deles. Ah, você é filho do Senhor. Se coloca de pé comigo nessa noite.